Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Thiago Maia. O nosso recadinho de sempre aqui, né? O Feito por Elas é um podcast independente. A gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que está nos ouvindo. Mas a gente ainda tem gastos com servidor, equipamento, hospedagem, edição, enfim, né? Então, se você puder apoiar o nosso projeto, nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com. Cada um deles é /feito por elas. A gente tem diversas categorias com várias contrapartidas diferentes, então dá uma espiada lá. E você também nos ajuda muito divulgando o nosso podcast. E o nosso programa de hoje é sobre o filme High Life, da Claire Denis, que foi escolhido em votação justamente pelas pessoas que amadrinham o nosso projeto, né? E a gente já avisa que a gente tem um programa sobre a filmografia, né, da Claire Denis, em que a gente conversou sobre o Chocolate, de 88, Bom Trabalho, de 99, e o 35 Doses de Rum, de 2008. E nós também temos um outro programa sobre o filme Deixe a Luz do Sol Entrar, de 2017, com a Juliette Binoche. Então já essa duplinha que nós vamos ver repetida aqui no filme da nossa conversa de hoje. Mas enfim, a gente já cobriu uma boa parte da filmografia dela, né? Porque esse é o 5º filme que a gente tá falando e a Claire Denis não tem tantos filmes assim. E o High Life, ele tem como protagonista, como eu falei, a Juliette Binoche e também o Robert Pattinson. É o primeiro filme de sci-fi da Claire Denis e é o primeiro filme também falado em língua inglesa. É um filme de 2018, mas só foi lançado no Brasil ano passado, em 2020, direto no Telecine, o que é curioso, né? Se a gente pensar que, teoricamente, ele seria um filme mais fácil de vender. Tem um elenco internacional, né? Um cinema de gênero. Geralmente as pessoas entendem cinema de gênero como algo mais popular, enfim. Meu, sim, e eu sou muito fã da Denis, e eu tava super ansiosa pra ver esse filme no cinema, porque eu falei, é o puta lançamento, é o Robert Pattinson, tá? E nunca aconteceu isso. E tipo, eu assisti o Deixa a Luz do Sol Entrar, pra citar um, por exemplo, que é um filme super menor, né? Tipo, que não teve um grande lançamento nem nada, e daí a gente fica nessa expectativa aí, e não rolou. E por ser muito fã, eu confesso que eu tava meio com o pé atrás do primeiro filme dela falado em inglês, porque sei lá, né, o que vão fazer com isso, assim, como eu tô agora com o Carrá, que eu tô muito animada, mas ao mesmo tempo eu tô morrendo de medo da net. Mas enfim, eu paguei a língua que eu gostei muito do filme, já, spoilers. Pois é, eu também sou dessas que eu fiquei esperando chegar no cinema e ele nunca chegou, Não chegou esse momento. Eu até falei que ele é teoricamente, né, poderia ter sido teoricamente um filme mais comercial, porque no final das contas é um filme bem estranho, né? É bem esquisito, né? Sim. E eu tenho essa coisa que eu amo filme estranho, especialmente quando é um filme esquisitíssimo que tem imagens lindas. E eu acho que é o caso aqui do High Life. Esse é um desses filmes tão bonitos, imagens. E eu amo também que eu tava lendo uma entrevista com a Claire Denis que ela deu pra GQ Magazine, que perguntam pra ela sobre o que é o High Life, pra ela tentar explicar, né? E aí ela mesma diz, eu também não entendo. E aí ela diz assim, não entendo Cosmópolis, mas eu não tô interessada em entender. Não é piada, eu não preciso entender, eu preciso me sentir bem sobre algo. Fecha aspas. Então, obrigada, Claire, tô contigo. Eu também não preciso entender um filme. Eu vou no feeling, às vezes, né? Tipo, às vezes o filme é mais sobre as sensações que ele passa pra gente do que sobre a compreensão de uma narrativa tradicional, né? Inclusive, meu Deus, né, gente? Vamos acabar com um final explicado de YouTube. Sim, nossa, sim. Que eu não entendo, assim, porque pra mim, fechar o significado de uma coisa de arte, assim, mata a arte, né? Porque a gente deveria estar interpretando. Inclusive, essa é uma das graças de podcast, né? Porque a gente entra nessas aspirações de ficar uma conversando com a outra. Cada uma, às vezes, entende uma coisa diferente. A pessoa que tá nos ouvindo, às vezes, entende uma coisa diferente. A gente recebe mensagem, né? Recadinho, enfim. Esses feedbacks. E, pra mim, eu acho que a graça da arte é isso. A coisa que suscita na gente de querer explorar esses sentidos, né? Então, a gente tem esse filme que é super complexo, super bonito. No programa de hoje, a gente vai falar justamente um tanto de coisa que a gente sentiu vendo e espero que a gente não feche um significado e não explique o final, né? Então, tá pronta, Rosana? Vamos aí, vou explicar o final de High Life pra vocês.
Nossa, eu concordo demais, assim, porque pra mim é muito isso, assim, eu acho que pra começar a narrativa é superestimado. E segundo, entender o filme é superestimado, gente. Eu acho que esse é muito nesse sentido. Eu acho que grande parte da filmografia da Denis, assim, não sei direito o ponto que tá rolando aqui, mas amei as imagens, tá perfeito, gostei de todo mundo, é isso, sabe? E eu gostei da comparação com Cosmópolis porque é um filme que me lembrou assistindo o High Life, assim, que eu acho que ele tem, de certa maneira, alguma vibe parecida, assim, mas, enfim, vamos falar aí no filme, né? Pois aí, tu falou do Carrá também, né? É outro, né? Que quando eu assisti Holy Motors, eu fiquei, meu Deus, o que é isso que eu acabei de ver? Não entendi nada, amei. Top 5 melhores filmes do ano. Totalmente, assim, tipo, o Amante da Ponte Neuf dele, pra mim, é bem isso, assim, não sei o que tá acontecendo aqui, 10/10. Não preciso entender nada disso. Bom, então vamos lá. Vamos de sinopse. Sempre aquela tentativa meio fracassada, né? De fazer uma sinopse antes do programa começar. Então, nesse filme, o Robert Pattinson é um cara chamado Monty, que foi condenado ainda quando ele era criança porque ele matou um amigo. E aí ele tá em uma nave onde todas as pessoas também foram ou condenadas à morte ou prisão perpétua. E eles têm uma missão de navegar para um buraco negro lá, enviar os dados para a Terra. É um experimento científico de coleta de dados, mas também tem os experimentos de fertilidade, que eles querem testar a possibilidade de reprodução nesse ambiente de radiação, né? E a médica, que é a doutora Dibby, que é interpretada pela Juliette Binoche, ela coleta o sêmen dos homens da nave e coloca nas mulheres para ver se algum bebê vai vingar nessas condições. O programa de hoje vai ter spoilers, né? E como a gente falou, enfim, o filme é estranhíssimo. Eu não sei nem se o conceito de spoiler se aplica, né? Sim. Mas fiquem avisados, né? E o filme também tem situações de estupro e de violência sexual. Então a gente também deixa aqui o aviso de gatilho, porque nós vamos mencionar essas questões durante a nossa conversa. E o filme começa com o Monty cuidando de um bebê, que é o Willow. E depois a gente descobre que ela é filha dele, né? E os dois estão sozinhos na nave. E aí eles começam a mostrar, né? O filme começa a mostrar esses flashbacks onde a gente é apresentado pro resto da equipe e as situações do passado quando ainda existia o resto da equipe viva, né? Enfim, e tu que não gosta de filme de espaço, Rosana? Gostasse dessa apresentação? A galera que ouviu o podcast anterior vai falar, você é doida? Você gosta de Doctor Who? Como assim você não gosta de espaço? Mas assim, quando saiu esse filme, eu até brinquei que só a Denis pra fazer eu curtir um filme de espaço. Mas ele é bem diferente, né, do que você espera do filme de espaço. Ele é, tipo, silencioso, tem aquelas explosões e barulhos de espaço, geralmente. Os momentos de intensidade sonoros ficam muito mais na música, né? É bem mais o meu estilo, assim, pra falar a verdade. E falando da apresentação, eu gosto muito desse tipo de ambientação, de certa maneira simples, que ela faz no começo, mostrando tudo que você precisa conhecer na nave, sabe? Uhum. E só dando um parênteses aqui, quando a televisão ficou mais popular e a gente teve mais acesso e mais contato com imagens, né, imagens audiovisual, e mesmo com o início da linguagem do videoclipe, esses avanços também reverberaram influências no cinema. Então, a gente atribuiu meio como verdade algumas coisas no audiovisual, e daí que não era necessário, tipo, apresentar essas coisas numa narrativa. E eu acho que, tipo, muito do estranhamento que o pessoal que não tá acostumado a assistir filme de outra época tem, eu acredito que é por causa disso, porque, tipo, existia essa característica de apresentação e ambientação muito maior do que tem hoje, né, e por isso o ritmo do filme era bem diferente. Uhum. Hoje em dia, num filme contemporâneo, é muito mais comum a galera te jogar no meio da ação, antes de você conhecer meio que o lugar que isso tá acontecendo, né, que essa ação tá acontecendo. E tudo isso aqui pra dizer que eu gosto muito desse tipo de apresentação, que mostra onde a gente tá, e sem pressa, assim, mostrando os detalhes e tal. E eu acho que isso começa a te vincular ao filme, sabe, na minha opinião. Você vai começando a se ligar com aquele ambiente, porque você vai ver aqueles personagens agirem, sentirem, naquele espaço que ele está sendo mostrado ali no começo, né. Enfim, isso também me lembra muito 2001, né, que é outro tipo de filme de espaço que eu gosto, mas que ele tem essa apresentação bem marcada, né. E tu falando, eu lembrei também do Alien, né, porque o Alien também tem essa coisa minimalista, de pouco ruído, de apresentar cada um dos integrantes da equipe e o espaço onde eles estão confinados ali daquela nave antes do mal ali começar a acontecer, Sim. né? Então a gente tem toda uma introdução
longa pros padrões do cinema de hoje, né? Pra gente realmente ter um contato com esses personagens antes dos momentos de tensão começarem. Eu revi Sabrina recentemente do Billy Wilder, e o começo do filme, ele tá muito... Acho que tá rolando a festa lá, e ele mostra meio que a propriedade inteira, sabe? Daí pra você entender que a Sabrina, onde ela mora, ela olhando a festa, pra você entender a crush dela no cara. E tipo, isso tudo é só ambientando o lugar, sabe? E eu gosto muito desse tipo de apresentação, sabe? Que eu acho que é isso, te começa a vincular ao filme, você vai entender tudo aquilo por meio dos locais, porque os personagens vão estar lá. Uhum. E eu acho que a Claire Denis faz isso muito bem aqui, porque é um lugar que a gente não conhece, né? E a gente vai ficar o tempo inteiro confinada ali, salvo algumas exceções, né? Então acho que é de muito bom tom o que ela faz. Tá aprovado, eu aprovei. Parabéns aos envolvidos. E é um filme de espaço, só que é um filme minimalista, né? Então acho que até tem uma questão de orçamento, porque a Claire Denis com certeza não tem a mesma grana de Hollywood, né? A gente tá acostumado a ver filmes de espaço que é uma pirotecnia tecnológica, né? E aqui não, a gente tem a nave, os equipamentos, mas é tudo... não é muito detalhado. É um design minimalista. E é um lugar que é de sobrevivência, né? Então parece que eles não precisam de muita coisa pra estar ali, né? Não é muito sofisticado. E aí, quando a gente tava conversando sobre o filme antes da gravação, né? Sempre queimando pauta, Nossa, né? sempre faz isso. Eu até tinha inventado o termo sci-fi místico, né? Porque eu fiquei com essa sensação de que, apesar de todos esses elementos espaciais que estão postos ali, tem muito uma coisa de uma religiosidade. Então, a nave, ela funciona como um purgatório, porque é um espaço de suspensão do julgamento dessas pessoas, porque elas já foram condenadas pelas leis humanas, mas estão ali em um limbo, né? Elas não foram pra pena delas, que seria a pena capital, né? Mas estão tentando uma vida alternativa, porque na Terra não existe essa possibilidade, né? Então, com exceção do Monte, que matou o amigo quando era criança, e da doutora Gibbs, que matou os filhos e o marido, a gente nem sabe o crime dos outros, e eles estão ali nessa convivência, né? E aí ela trabalha, a Claire Denis, né? Ela trabalha com essa ambiguidade que eu acho interessante, porque a interação das pessoas mostra, ao mesmo tempo que existe essa danação, né, que a danação da humanidade é meio que inevitável, porque por mais que seja uma possibilidade de um recomeço pra eles, em algum momento ali tudo degringola, né? Sim. E, por outro lado... tem também o aspecto da redenção, né? Porque um cara como Monte, que foi condenado por assassinato, ele pode, entre aspas, se reumanizar, muitas aspas, né? Nunca deixou de ser um ser humano, sim, né? Mas por meio do cuidado, né? E aí, nesse caso, a gente vê ali que tem uma pessoinha, né? Que é totalmente vulnerável, totalmente dependente dele, que é o bebê. E a gente vê os dois ali no começo e eu, pelo menos assim, automaticamente acreditei no afeto que ele dedica. Ele até fala, poderia ter te matado como se fosse um gatinho, mas a gente vê que ele tá ali preocupado com aquele bebê, sim, né? E aí tem a questão da Binoche, né? Que ela tem esse cabelo longo, né? Que a gente geralmente vincula a uma noção de juventude, de fertilidade, enfim, e que nessa nossa conversa tu mencionou que ela tava caracterizada como uma bruxa, né? Eu tive muito essa percepção com a personagem dela, da caracterização como um todo, né, aquele cabelo longuíssimo que ela solta às vezes, né, e mesmo esse distanciamento que ela tem do restante dos personagens da nave, como se ela soubesse coisas que eles não sabem, essa coisa delas distribuir as drogas também, né, dela decidir isso, né, e eu acho que a cena da cabine de sexo lá, da sexy box, principalmente, se você assiste aquela cena sem o resto do filme, certeza que você vai achar que é um filme de bruxa, gente, pelo amor de Deus, parece até que ela tá fazendo um ritual ali, aquele cabelo dela, aquele fundo escuro, sabe? Sim. Eu acho que passa muito essa percepção. Porque é justamente isso, né, ela é ao mesmo tempo uma detentora de poder naquele contexto, mas é um poder que passa pelo conhecimento, pela ciência, da medicina dela, mas que tem essa questão meio mística, né, da reprodução ali que tá colocado, né? Então, ela junta essas duas imagens, né? A imagem da ciência e a imagem do misticismo, né? E nesse contexto que eu falei, assim, que a nave pode ser vista como um purgatório, e aí ela matou os filhos dela, né? Ela tem que lidar com essa culpa, né? Uma expiação também, né? E aí ela até fala que os outros são bandidos comuns, e só o crime dela é, entre aspas, digno, nas palavras
palavras dela, né? De ter um nome específico. Aí eu googlei, né? Porque eu não sabia. E é filicídio o nome. Que eu só conhecia, tipo, fraticídio, né? Que é de irmão, né? Sim. Então, o crime dela seria algo que diferenciaria ela dos demais, porque é tão específico que tem um nome próprio, os outros são só, tipo, entre aspas, bandidos comuns, né? E aí parece que ela tenta substituir os filhos que ela matou com essa coisa da concepção, né, das outras mulheres. Aí tanto que quando ela faz a inseminação e as mulheres estão lá dopadas, né, ela fica passando a mão na barriga delas e meus filhinhos, ela fala, né? Então ela nem considera que esses possíveis embriões que possam ser gerados ali sejam das outras, embora estejam na barriga das outras. Pra ela, são embriões dela que estão substituindo os filhos que ela matou. Sim, e aí como você disse dessa questão da ciência também, eu acho que também é muito aquela coisa de brincar de Deus, sabe? De aquele clichêzão de médica que brinca de Deus, porque ela que decide quem toma as drogas e quanto toma, então ela decide quem tá consciente, né? Que o pessoal fala que às vezes tá super drogado. Ela decide quem vai nascer, de que maneira vai criar isso, então eu acho que também tem esse ponto, né? É bem esse lugar de poder, né? Sim. E tem um aspecto que é meio sinistro nesses experimentos de fertilidade, porque se a gente pensar, essas pessoas, elas não são donas dos próprios corpos, né? Sim. A partir do momento ali que elas foram condenadas, elas perderam o domínio do corpo delas pro governo, mesmo no caso do Monte, né, que ele era uma criança quando isso aconteceu, né? E aí isso também faz a gente pensar muito nessas penas e questão de maioridade, né? O que uma criança sabe o que tá fazendo, enfim, né? Sim. Aí eu li uma chamada de uma reportagem sobre o filme usando o adjetivo erótico pra se referir a ele. O filme erótico da Claire Denis. E eu achei interessante porque ele é um filme que pra mim é pouco ou quase nada erótico, né? Porque não tem nenhuma cena de sexo por prazer. Sexo, assim, que eu digo, é entre duas pessoas, né? No máximo tem masturbação. Não tem sexo consensual, né? Todos esses contatos entre duas pessoas tem violência em alguma medida. Sim. A cena do sex box, da caixa do sexo lá que tu falou. Aí sim a gente vê, né, que tem ali aquela cadeira erótica, aquele vibrador metálico que as pessoas usam, né? E tem essa cena que é maravilhosa, né, de entrega da Binoche, que tem aquela maquiagem da cicatriz na barriga, né, que a gente fica pensando se são dos partos, né, cesárea, sim, alguma coisa assim. E ali sim é um frenesi. É algo que é uma experiência erótica da personagem, mas ela tá sozinha. Sim. Então, assim, não que o erotismo precise ser compartilhado, mas sendo essa a única cena que realmente alguém demonstra algum tipo de prazer real, pra mim todas as outras interações, mesmo que tenham um cunho sexual, elas são violentas. Incluindo o piloto da nave lá, que quando tá morrendo, fica pedindo pra Juliette Binoche chupar ele, né? E aí tu fica, cara, assim, tu tá morrendo, né? Então, sim, é um negócio assim que todas essas interações de cunho sexual são marcadas pela violência e não pelo erotismo. Sim, e eu fiquei pensando muito nisso agora que eu revi o filme, que eu não lembrava o quanto ele é um filme sobre sexo. Ao mesmo tempo que ele é um filme sobre sexo da Denis, né? Então não é o que você espera, eu acho, de cena de sexo, que acabam mais gerando incômodo do que passa essa ideia de prazer, né? Porque se eu for ver Trouble Every Day, tem disso também. Eu acho que é super bizarro a cena de sexo ali. E mesmo Deixa a Luz Entrar com a Binoche, que a gente citou, eles têm uma cena de sexo lá que é super triste, assim, na minha opinião. É incômoda. E essa tendência nela, né, sendo bem clichê, assim, de mostrar o sexo como é algo que o ser humano faz mesmo sem o prazer sendo o objetivo principal ali, né? Que pode ser nessa situação de tristeza, de raiva, independente de outras emoções humanas, né? E eu concordo com você, não tem nada de erótico esse filme aqui, gente, pelo amor de Deus. Mesmo a cena da Binoche na caixa de sexo, que você tava citando, que é provavelmente o maior prazer ali que a gente vê no filme, a cena toda tem um tom assustador, né? É tipo aquele fundo preto, aquele aspecto de bruxa que ela tá, que a gente já citou. Então, mesmo nesse momento, a ideia não é passar prazer pra gente, porque tá sendo creepy ali a cena que ela tá construindo, né? Total. Não, e tanto que ela dá aquele close naquele
que é um vibrador ali, né? Um dildo. E aí ele fica fazendo aqueles movimentos de estocada quando tá ali sem a Juliette, mas já ligado ali, né? Então é uma imagem que na verdade é meio de violência, com aquela montagem muito dinâmica, passa pra gente uma sensação de desconforto, na verdade. Sim, né? Totalmente. E aí essa coisa dos corpos não serem muito deles, é interessante que na abertura o Monty fala pra Willow ainda beber, pra ela nunca beber o xixi ou comer o cocô, mesmo se eles forem reciclados. E aí mostra lá ele colocando o xixi numa máquina, que aí dá a entender, né, que é uma máquina que recicla pra água, talvez usa no jardim, que eles têm lá, né? Enfim, eles devem ter algum tipo de aparato que recicla os dejetos, né? O xixi e o cocô, enfim. E aí ele diz pra ela que isso é um tabu. E essa é a primeira palavra que a gente vê ela falando ainda bebê, né? E isso pra mim liga com duas coisas. Primeiro que no futuro ele vai falar que eles estão ali porque eles são, aí aspas a citação do que ele falou, refugos do sistema pra serem reciclados. Então eles seriam o xixi da nave, assim, né? Tipo, eles também são um dejeto que tá passando ali por aquele sistema por um processo de reciclagem. Então, pra mim, é uma relação muito clara que é colocado ali. É os únicos dois momentos em que se fala especificamente em reciclagem, né? E o segundo é a questão do tabu propriamente dita, né? Porque um tabu é um interdito. E aí, baixando a antropóloga, né? Tem um livro que chama Estruturas Elementares do Parentesco, que é do Levi-Strauss. E nesse livro ele divaga que o tabu do incesto... Ah, claro que o antropólogo vai citar Levi-Strauss. Desculpa, né? Como assim? Desculpa ser clichê. Mas, então, nesse livro ele fala que o tabu do incesto é o que definiria o limite entre natureza e cultura. E aí ele fala assim, que isso é porque se alguma coisa existe em todos os povos, independente da cultura, do lugar, etc., né? É porque é algo que é da natureza, né? Porque não tem variação, né? Agora, se é uma coisa que tem variações dependendo do lugar, é porque é algo que faz parte da cultura. E aí ele diz assim, que o incesto é uma coisa que é vetada ao que se sabe, né? Em todos os povos. Então, é natural que se evite o incesto. Né? Ele fica ali no aspecto da natureza. Mas as regras do que definem incesto vão variar de lugar para lugar. Então, assim, vai ter lugar que você pode se relacionar com o irmão, lugar que não. Tem lugar que pode com o primo que é filho do tio. Tem lugar que pode só com o primo que é filho da tia. Viúva do irmão. Essas coisas assim, né? E aí, então, essas variações de regras mostram também que o incesto tá no âmbito da cultura. Então, o incesto é o tabu primordial, é o interdito onde começam as nossas regras de vivência em sociedade, porque fica com um pezinho na natureza e um pezinho na cultura. Mais ou menos isso. Fechou a antropóloga, né? É claro que isso é uma teoria bastante antiga, já foi revisado por vários autores, enfim, mas na base é mais ou menos isso e mais ou menos ainda, vamos dizer assim, ainda é algo que se use, né? E apesar de ser a primeira palavra que a Willow aprende, a palavra tabu, o Monty não usa tabu quando ele acorda e ela já é adolescente e ela tá dormindo na cama dele. Mas ele fica ali super incomodado que ela tá na cama dele e ele pede pra ela sair. E a Denis faz um plano que ela destaca ali que ficou um sangue, né, na roupa de cama quando a Willow levantou. E isso significa que a Willow já menstrua. E aí puxa de novo a temática da fertilidade. Já é uma adolescente que tá em uma idade fértil. E aí fica implícito que essa coisa dela crescer com só os dois ali na nave não é uma coisa totalmente sem tensão. Não é algo que se fala no filme, mas eu acho que fica meio que colocado essa tensão aí de ser só os dois nesse ambiente confinado e como uma espécie de tabu, puxando essa ideia do incesto, né? Sim, essa cena é muito boa, né? Porque, tipo, claramente tem a tensão sexual ali, que ele não quer admitir, ou um desejo sexual, tanto que ele expulsa ela da cama, né? Senão não teria essa expulsão, né? E, enfim, é muito bom como ela constrói isso. E é só da parte dele esse incômodo, né? Ela tá totalmente à vontade. Exatamente. Ela tá de boas ali, né? E eu queria aproveitar esse gancho pra falar da atuação do Pattinson, porque eu gosto muito dele como ator, como um todo, assim, mas eu gosto principalmente desse tipo de personagem que ele faz aqui em High Life, que é esse personagem quase apático, sabe? Que ele tem que ficar quase, não sei, com uma expressão que você não consegue
compreender direito, que é o caso em Cosmópolis também, assim, eu acho que combina muito com ele e ele entrega muito bem esse tipo de atuação, sabe? Ele funciona muito bem sem falar nada, sem ofensa, gente. Mas é um tipo caladão, assim, e com uma expressão facial muito em branco, assim, né? Que a gente projeta as nossas percepções. Sim. Não que ele não esteja sentindo as coisas, assim, é que ele não passa, né? E a ideia é exatamente que ele não passe, tanto aqui como em Cosmópolis, né? Minimalista de novo. Bom, então vamos falar da concepção da Willow, que é uma coisa tensa no filme, né? A médica, ela, como tu falou, ela droga as pessoas que estão na nave pra elas dormirem, e aí ela vai no quarto do Monte e estupra ele. E aí ela coleta o sêmen e ela usa pra engravidar Boise, que é uma menina que é interpretada pela Mia Goth. E essa sequência é toda retratada nessa estética do misticismo, como se fosse um ritual de fertilidade. E eu fiquei com a sensação de que a Claire Denis minimizou a violência porque era um homem sendo estuprado. E aí eu fui atrás pra ver se ela falava alguma coisa sobre isso, né? Eu achei uma entrevista pra ela num site chamado Cinema Scope, e o jornalista chegou a falar que era um estupro. E aí ela disse assim, aspas, é um estupro suave, entretanto. E aí ela usa especificamente essa palavra soft, né? Dizendo que é um estupro soft. Tem outro estupro no filme que é mais duro. Ela usa o hard, né? Roubar o esperma de um homem, seu fluido sagrado, aspas, ela citou o fluido sagrado, como eu chamo, é uma coisa diferente. Então ela meio que coloca, assim, né? Como se tirar esse esperma, esse sêmen, não é exatamente um estupro no entendimento dela. Então, pra mim, essa fala dela confirma o que a gente lê ali pela estética da imagem, que ela não considera tão grave, porque o sêmen é sagrado nesse contexto ali. E aí, isso me incomodou, assim, porque a imagem, pra mim, ela realmente minimiza isso. E aí eu queria saber se também te incomodou. Sim, eu tive essa mesma sensação, porque, por exemplo, a cena do estupro da Mia Goth, ou quase estupro ali, ela é construída de uma maneira muito tensa, né? Você fica extremamente incomodado, a trilha vai subindo, as coisas vão ficando rápidas, é aquela, né, construção de cena tensa, no classicão, né? Terror mesmo, né? E ela acaba reverberando em muita violência, né? Que daí sai descendo o cacete no cara lá, tem a morte dele e tal. Então você fica incomodado com a situação como um todo. Já aqui, é uma cena quase poética, né? A trilha, a construção, a câmera fica mais parada e fecha mais no rosto dela. A questão de estar todo mundo dormindo e tá focado nela, tipo... Então é isso, fica aquela coisa quase lúdica, né? Então... Eu não sei se ela minimizou exatamente por ser um homem ou por ser essa questão de gerar a criança, mas claramente existe ali 2 pesos e 2 medidas, né? Eu acho que no final, é isso que tu falou. Não dá pra saber se é porque ele é um homem, mas ela frisa essa coisa do, aspas, fluido sagrado, né? Então, com certeza tem relação com o esperma e a possibilidade de concepção, né? E... Inclusive, ela enfatiza sempre o ritual de masturbação dos caras, né? Que aí vão lá na cabinezinha do consultório, um depois do outro, né? Pra coletar. E ela mostra lá as amostras de sêmen nos potinhos, mas ela não cria a mesma ênfase com os óvulos, por exemplo, né? Então, parece que ela realmente cria essa imagem de um líquido sagrado, né? Sim. E aí, que isso pra mim também é muito do que colabora pra essa coisa do misticismo, né? Da sensação de que ela tá fazendo um sci-fi místico, né? E aí a gente tem ali o Monte, ele também, né? Ele tem uma postura que pra mim é um ascetismo medieval, aquele misticismo cristão, porque ele acredita que a abstinência sexual purifica ele, né? Todos os outros homens se masturbam pra fazer essa coleta do sêmen e ele não participa desse ritual científico, né? E, enfim, ele não se masturba nem pra coleta, pro experimento e nem pra nada, nem o recreativo, né? Sim. E aí eu acho que também esse roubo do esperma dele é ainda mais marcadamente não consensual, porque é algo que ele já tinha dito que não queria fazer e todo mundo sabia que ele não queria fazer, né? E se a gente levar em conta
esse clima místico do filme, né? E esses aspectos, a Willow, na verdade, ela é fruto de uma concepção imaculada. Porque as duas partes são violentadas. O Monte é violentado pela médica pra pegar o esperma. E a Mia Goth, a personagem da Mia Goth, é penetrada quando ela tá dopada, dormindo, pelos instrumentos médicos também da médica, né? Então é uma conjunção ali de fé e violência que vai gerar ali a Willow. E, bom, eu viajei um pouco aqui, né, nessas questões reprodutivas científico-religiosas, mas eu queria comentar um pouco sobre a estética do filme. Porque eu falei na abertura que a nave e os equipamentos são minimalistas, a nave parece uma caixa, não tem muitos detalhes, né? E a gente também tem esse senso de isolamento deles, né? Todos os quartos parecem celas, a gente vê ali ao longo do corredor, né? Tudo é muito silencioso e tal. E a passagem do tempo eu acho muito bem marcada quando mostra ali o desgaste, a decadência da nave, né? Quando a Willow já tá maiorzinha, a gente vê tudo decrépito caindo aos pedaços, né? Porque eles não têm material, não tem como recuperar aquilo, consertar quando estraga, né? Mas eu acho interessante uma certa inversão que a Claire Denis cria, porque o figurino, os trajes espaciais e tal, são de tecidos orgânicos, parece um linho cru. Os uniformes têm tons terrosos, ocre, ali tudo parece muito natural, né? São tecidos naturais. E as coisas como os espaços ali desses experimentos reprodutivos têm iluminações azuladas, às vezes avermelhadas, são super artificiais, tem aqueles metais lustrosos, os instrumentos que parecem instrumento de tortura. E aí eu fiquei pensando que essa tecnologia da nave, né, o traje espacial e tudo mais, tudo aquilo que deveria ser sci-fi, porque geralmente esses trajes em outros filmes são brancos, cheios de elementos metálicos e tal, né? Aqui não. Aqui tem a aparência orgânica. E aquilo que é do campo da reprodução, que deveria ser natural, aqui a reprodução ela só existe mediada por essa tecnologia que tá ali, né? E aí a reprodução é que sai do campo do natural e é sci-fi. Então ela cria essa inversão. Sim. Sim. E além do que você já comentou, né, dessa questão estética, eu também queria destacar que tanto a figurinista, né, quanto os compositores do filme, eles sempre trabalham com a Denis. E eu achei isso curioso, porque é um filme bem diferente do restante que ela faz, né, e eu acho que é bem diferente, principalmente nessas questões, tanto de figurino como de trilha. E enfim, eu achei curioso que são as figurinhas carimbadas, né, que ela gosta de trabalhar. E pra fechar aqui, eu queria dizer que eu gosto muito do filme, eu achei um filme muito bonito, sobre temas super pesados, e eu recomendaria mais pros fãs de Denis do que pros fãs de sci-fi, particularmente, ou pros fãs de filme de espaço. Olha, como fã de sci-fi, eu recomendo pros fãs de sci-fi também. Então tá bom. E sobre o final, né, sem explicar final, né, não vamos fazer isso. Não vamos explicar o final. Mas eu só queria comentar que eu acho interessante porque a Willow, ela não tem contato com a Terra, ela nunca conheceu a Terra, né, ela nasceu, cresceu e toda a vida dela é aquela nave e o pai dela, ela não conhece sequer, né, nenhum outro ser humano que não seja o Monte, né. Então, ela, de certa forma, tem uma certa ingenuidade, assim, de lidar com as coisas, que pode ser uma ingenuidade da juventude, que é normal, mas também porque ela tem essas experiências tão limitadas, né? Mas eu acho que isso é interessante também porque, talvez por essa ingenuidade, ela tem uma coragem que não seria o usual para a situação que eles estão vivendo, porque aquela nave ali, que nem eu falei, tá ficando detonada, e eles não têm o que fazer. Sim. Se eles continuam na nave, eles sabem que eles vão morrer. Uma hora as coisas vão parar de funcionar. Várias coisas já não estão mais funcionando direito, né? E, enfim, e aí essa coisa de decidir sair da nave, né? Porque o sair da nave também pode significar que eles vão morrer, mas talvez não, né? Então, assim, é muito tanto faz, mas eu tenho coragem de fazer isso, né? Porque, sei lá, ficar na nave também seria, né, esperar até que a nave não tivesse mais condições de manter eles vivos, né? Até porque eles têm aquele sisteminha que precisa ser renovado todo dia, né? De manter a função de vida da nave. Então, um dia que falha e eles já não têm mais a manutenção do que eles precisam pra viver, né? Então, sei lá, gostei disso no final, assim, dessa coragem / ingenuidade dela, assim.
E eu queria recomendar também uma masterclass da Claire Denis que teve ano passado no Festival Internacional de Mulheres no Cinema, que tá disponível no YouTube. É uma conversa com ela de 1h30 sobre a carreira dela, diversos filmes, incluindo High Life, tá totalmente legendado e é um material sensacional também para conhecer um pouco mais, não só da obra dela, mas dela falando sobre os processos de trabalho, sobre os principais filmes, enfim, e como que funciona para ela fazer o cinema dela. Então, é um material muito rico pra gente conhecer um pouco mais da Claire Denis. Recomendo. E o link vai ficar no nosso post no site. Então, é isso, gente. High Life é um sci-fi diferenciado, vamos dizer assim. Diferentão. É diferentão, é estranho. É um sci-fi. Tu falou, né, da Binoche ter essa coisa da bruxa, né? Então é um sci-fi de bruxaria, um sci-fi místico. É um sci-fi da reprodução sagrada, mas por meio da violência, de pessoas confinadas. É muito louco, mas é um filme sensacional, de muitas emoções. Então, aquilo que a gente falou no início, eu acho que a gente até analisou muita coisa pra esse programa, porque, assim, falando assim, até parece que ele tem uma história linear, direitinha, com tudo amarradinho, mas não é, né? É muito mais... Não é essa vibe, gente. É muito mais dessas coisas que a gente vai sentindo e percebendo ao longo do filme, mas é um filme sensacional e recomendamos muito. Sim, assistam Claire Denis, gente. Sigam as redes sociais do Feito por Elas, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo que você usa. E além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e no YouTube. Links e referências, como sempre, a gente deixa listado no post. Acesse o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar da internet, onde se conversa todos os dias sobre cinemas, bichinhos de estimação, política e vários outros assuntos. E plantas também. Enviem comentários para o nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Shiva Baby, dirigido pela Emma Seligman, e o filme tá disponível na MUBI. Obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.